Olá, é um prazer falar com você. Vamos falar hoje desse acontecimento que está repercutindo em toda a mídia mundial sobre aquele incêndio na Torre de Notre Dame, né? Naquela catedral tão famosa da França, Paris. Fique conosco, esse vídeo é para os despertos, para as pessoas que estão no despertar espiritual, para que não caiam em mais essa que é uma armadilha da Matrix. Vamos lá. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Bom, a Catedral de Notre Dame, vou trazer alguns dados aqui, ó. A Catedral de Notre Dame de Paris, em francês, né, Cathédrale Notre Dame de Paris, em português, Catedral de Nossa Senhora de Paris. É uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico, iniciada sua construção no ano de 1163, é dedicada a Maria, mãe de Jesus. Situa-se na Ile de Cité de Paris, rodeada pelas águas do rio Sena. A catedral surge intimamente ligada à ideia de gótico no seu esplendor, ao efeito claro das necessidades e aspirações da alta sociedade. Há uma nova abordagem da catedral como edifício de contato e ascensão espiritual. A arquitetura gótica substituiu as paredes grossas das igrejas românicas por colunas altas e arcos capazes de sustentar o peso dos telhados. Como consequência, os edifícios góticos ganharam um aspecto mais leve. E isso aqui tudo vai falar da arquitetura. Mas o que fica mais claro é o seguinte: essa catedral ela tem uma importância imensa, né, por esses momentos históricos. E nós ontem, eu e mais duas amigas que estão no Despertar Espiritual, a gente estava discutindo bastante isso em um grupo que é reservado a nós três só, onde chegamos a uma profunda constatação. Eu recebi a intuição dos meus mentores, onde eu deveria olhar para o que é realmente o fato e não ficar olhando para o que a mídia fala. Então, o que eu acredito que os meus mentores quiseram me dizer com isso? Veja bem, o caso do que da mídia pega é o seguinte: ela pega o fato e transforma o fato em uma questão assim surreal para que as pessoas fiquem tristes, fiquem assim, de maneira, como é que a gente diria? De uma baixa vibração, tristeza, medo, todo aquele aspecto, inclusive que rodeia hoje o mundo com o terrorismo, com todas aquelas depredações, a invasão dos muçulmanos, né, na Europa, toda uma situação de caos que está se estabelecendo naquela região e as pessoas não compreendem. Muitas vezes um incêndio igual esse, para os reptilianos, para os seres que estão no governo oculto, essas famílias aí que os nomes são, gente, independente dos nomes, toda essa cambada, porque esses seres, eles não valem nada, eles estão aqui dominando o planeta, por quê? Porque você deixa. Porque você acredita em tudo que é passado nessa mídia. Você sabe como é que eu fiquei sabendo do incêndio dessa catedral? Que para mim não faz diferença. Não faz diferença. Se você pensar bem, aquela catedral ela existe intacta no campo etérico. Ela existe intacta como a sua criação primordial. O que se queimou foi a forma física. Olhem bem. O que se queimou, o que se destruiu aqui, não se destrói no que a gente chama de criação primordial. As pessoas ficam muito olhando o campo fenomênico, a ilusão, e ficam consternadas, essa era a palavra que eu queria usar. Ficam totalmente abaladas, tristes, com medo. Energia para os reptilianos, energia para os reptilianos, energia para os reptilianos. O que eu chamo a atenção a vocês é o seguinte: primeira coisa, quando olhar para um fato igual esse,
você não veja na mídia o que realmente está sendo retratado. Por quê? Ah, mas como é que eu vou me informar, José Augusto? Você pega assim, ó, Catedral de Notre Dame está tendo incêndio. Guarda aquela informação e guarda no silêncio e pede resposta. Me mostre o que realmente está por trás disso. Pergunte para o seu interior. Me mostre o que realmente está por trás disso. Se um assassinato ocorreu na tua rua, me mostre o que está por trás disso. Me mostre realmente o que está por trás disso. Se um político roubou, você vai fazer a mesma coisa. Você tem que começar a questionar o seu interior para obter respostas. Está todo mundo bitolado, habituado, condicionado a buscar as respostas fora de si. Por isso que a mídia ganha tanto esplendor. E aí, se você chegou até aqui e acha que o que eu estou falando é balela, faz o seguinte, sai desse vídeo, vai cuidar da sua vida. Porque esse vídeo aqui não é para as pessoas que acreditam na Rede Globo, na BBC, no New York Times. Quem acredita nisso aí que está implantado é igual aqueles burro com uma cenourinha na frente e que nunca chega na cenoura. Por quê? Porque tudo isso é falsa impressão da realidade. Eles colocam tudo condicionado para que a mente das pessoas entre em um estado de anestesia, que baixe a vibração e você comece a doar energias. Agora, para as pessoas que não compreendem isso, é só você fazer um teste. Lembra quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, naquela goleada, 7-1 para a Alemanha? A população inteira baixou a vibração. Gente, eu estava naquele momento numa meditação, justamente para não ficar no oceano, que era aquela vibração extremamente baixa. E o que eu senti? Eu senti um tsunami de energia negativa que varreu o meu campo etérico. E isso, eu digo para vocês, quem está na autoobservação e quem já tem um treinamento para sentir vibração, é uma coisa tão angustiante, por mais que você tenha uma consciência da situação, e é o que a gente sente em situações como essa da catedral, em situações como essa da chacina, né, que eu fiz o vídeo. Todas essas questões fazem para a gente uma reflexão. Como é que eu estou avaliando os fatos da Matrix? Gente, esteja na Matrix, mas não seja na Matrix. Você pode tocar fogo nisso aqui, tudo na terceira dimensão. Nada deixa de existir. Exceto quando eles usam a bomba atômica. Qual a diferença de fatos como esse, da catedral e de uma bomba atômica? A catedral está sendo purificada? Não, ela está sendo destruída no aspecto físico. Ela está sendo destruída no aspecto etérico? Não. No aspecto astral? Não. Na sua criação primordial? Não. Você está destruindo a última parte dela. E isso para os egos meu Deus, é a morte, né? Porque os egos se desesperam, porque eles se apegam. Tem gente que é apegada a uma situação igual essa, como se você nem imaginasse. Tem pessoas que já têm a visão espiritual aberta e ficam apegadas às questões físicas. Por que você não vai na fonte? Por que você não vai realmente beber da água que é a verdade? Eu digo justamente às pessoas, acordem. Não importa o grau que você tem de espiritualidade, se você ainda entra nessas ondas de baixa vibração, ou seja, se você acredita em situações como essa da catedral, em situações como essa da chacina, em situações como essa de assassinatos, e você ainda não enxergou que tudo é um jogo muito engendrado, que tem duas forças. Tem o bem, e eu estou apresentando aqui com o lado direito meu, e tem o mal, que é o não bem. E eles dois estão jogando no xadrez. Então tem o xadrez, o mal joga uma pedra, o bem vem com outra. Você tem que saber que ou você está ajudando a mão do mal movimentar as peças, ou você está ajudando a mão do bem movimentar as peças. Enquanto o mal cria, que é o não bem, cria chacinas igual essa que nós tivemos na Europa, que matou dezenas de pessoas, essa que teve aqui no Brasil, em Suzano, uma situação como essa na Torre de Notre Dame. Nós discutimos ontem no grupo também a questão das Torres Gêmeas, que foi toda uma fachada, que envolveu petróleo, que envolveu seguro dos prédios, que envolveu um monte de coisa. E as pessoas deveriam compreender. Para o governo oculto, você não é nada. Você é simplesmente gado. Gado que cede energia para eles.
Se você está no despertar espiritual, para eles você é um problema. Você é um problema porque você enxerga eles. Vocês acham que eu tenho algum problema se eles me matarem, tirarem meu corpo físico? Eu não vou deixar de existir, gente. Eu não tenho medo nenhum de tudo isso que eu falo. Por quê? Porque eu não estou preso mais à forma. O ego que está manifestado, quando lembra disso, ele morre de medo. Por quê? Porque o ego ele não quer deixar de existir. Ele insiste até o último momento em querer fixar essa imagem para a eternidade. José Augusto é um ser atemporal que vai manifestar aqui, mas vai ficar marcado na história. Eu nunca vou deixar de existir. Essa história ficará gravada. Mas a centelha que está aqui, a alma que está aqui, manifestará com milhares, infinitos nomes, em infinitas histórias, em infinitos lugares, de infinitas formas. Essa consciência, quando é manifestada dentro da gente, você olha para uma torre, para uma catedral, para uma chacina, e você simplesmente contempla aquilo como o tempo fazendo o seu trabalho. As coisas são feitas como são feitas. Por quê? O tempo fazendo o seu trabalho. Os reptilianos, eles criam muito teatro para tirar energia. Hoje em dia, como eles não conseguem fazer guerras, porque para eles está mais complicado, né? Porque jogar uma nação contra a outra, sendo que as pessoas já estão num certo grau mais lúcido, não tanto, mas é muito mais difícil. O que eles fazem? Manipulam governos, manipulam empresas, manipulam a educação. Você já viu o lixo que é a educação? Eles manipulam a cultura, eles manipulam a saúde, eles manipulam a televisão que entra as informações na sua casa, eles manipulam o YouTube, eles manipulam o seu celular, eles manipulam sua vida de todas as formas. Você vai na cozinha, todos os produtos são criados por eles, e aí você me pergunta, Zé Augusto, o que eu faço então para não cair nas armadilhas? Não existe como. Existe aquela questão, você está na Matrix, mas não precisa ser da Matrix. Você pode estar sendo envenenado, mas você tem que fazer o trabalho contrário, de buscar formas de não ser envenenado. Você pode estar sendo condicionado, mas você tem que buscar formas de não ser condicionado. E assim que encontra elas, passar para os seus irmãos, a todo custo. É o que eu estou fazendo aqui. É um sacrifício, muitas vezes, falar de uma situação como essa da Torre de Notre Dame, que é uma farsa. Por que é uma farsa? Porque aquilo, como é apresentado, é uma farsa. A catedral está queimando? Está queimando. Ela vai deixar de existir no plano físico de algum aspecto que ela tinha? Vai. Mas ela deixou de existir? Não. Volto a repetir. Tudo que é primordial, tudo que foi construído já está intacto, guardado no que a gente chama banco de dados universal. Aquilo lá existe permanentemente e imanente e transcendente. Não há como você destruir a memória e o aspecto que foi criado. E isso acontece com seus atos também. Se você hoje se liga às informações falsas, você está criando uma história falsa. Se você compreende, nessa parte do vídeo, eu estou chegando ao final, que tudo isso é um teatro, que você pode observar e falar assim, peraí, incêndio na Catedral de Notre Dame, uma catedral histórica, blá, 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 blá. Tá, e daí? As pessoas já vão se chocar. Meu Deus, você não liga para a cultura mundial, você não liga porque é um monumento que faz referência ao quê? A uma sociedade tirânica. Referência ao quê? Vocês viram aqui? Românica. A uma arquitetura românica. O que eles fizeram? Foi até bom um diálogo nosso no grupo, porque mostrou o tanto que existe de maldade que está sendo purificada numa situação igual essa. Concordo plenamente. Sobre a catedral, deixo claro a vocês que a minha opinião foi dada e eu recebi as intuições perfeitas que eu considero verdade. Para alguns não é verdade, não importa, eu recebi e aporto elas no meu ser como verdade. Tire o foco das notícias e olhe para o que é real. Foi essa a intuição que eu recebi. Tire o foco das notícias e olhe para o que é real. Então eu digo para vocês, meus irmãos, no despertar espiritual. Tire o foco das notícias, todas, e olhe para o que é real. E o que é real? A centelha divina, Deus, perfeição, saúde. Tudo existe e nunca deixará de existir. Tudo é perfeito como a obra do Criador. Gratidão, gratidão e gratidão.
Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para que nós evoluamos esse debate, porque é um debate que vai construir muitas pontes para o futuro. Até mais!